Abra a Bíblia comigo no livro de Lamentações. Todo mundo conhece o livro? Lamentações de Jeremias. Lamentações capítulo 5, verso de número 7. Abra comigo lá. Lamentações 5, verso de número 7. Todos acharam? Nossos pais pecaram, já não existem, e nós levamos as suas maldades. Feche os seus olhos, peça para que o Senhor fale com você, peça para que a palavra seja direcionada conforme a tua necessidade. O livro de Lamentações, o próprio título já diz, né? É Jeremias se lamentando. Se lamentando por quê? Se lamentando, qual o motivo desta lamentação? Simples. Ele avisou, e o povo não deu ouvidos, e o povo foi cativo para a Babilônia. Ele avisou de muitas formas, ele avisou muitas vezes, ele deu condição para o homem judeu naquela época se livrar daquela situação. Tem até um ditado popular que diz, não é? Quem avisa, amigo é. Jeremias foi amigo do povo judeu, Jeremias foi amigo de Zedequias, Jeremias foi amigo de Joaquim. Ele avisou: o Senhor está dizendo, a maldade de vocês vai escravizar vocês, a maldade de vocês vão levar vocês cativo para a Babilônia. Jeremias avisou, e agora existe um livro na Bíblia chamado Lamentação, porque o povo não ouviu, o povo não deu crédito. Amados, tem sido avisado, tem sido falado, tem sido pregado. Deixe as coisas erradas. A Simone fez uma abertura aqui que eu achei perfeita. Nós temos a opção de escolher, e muitas vezes temos escolhido Barrabás. Sabemos que o Cristo é o Messias, sabemos que Ele é o Senhor, sabemos que Ele é o Salvador, sabemos que Ele entregou a sua vida em nosso lugar para perdão dos nossos pecados, sabemos de tudo isso, mas todos os dias, como diz aquela música, o pecado está à porta, o pecado bate e nós escolhemos o pecado. E Jeremias falou: vocês têm levado, como está escrito no versículo lá, nós levamos as suas maldades. Nós temos pegado a hereditariedade dos nossos pais, os erros que eles cometeram, e nós sabemos que os erros dele levaram eles para prisões muitas vezes não literais, mas prisões financeiras, ou seja, endividamento, algumas prisões na saúde. Vieram me perguntar essa semana: pastor, eu posso beber perante a Bíblia? A Bíblia não impede ninguém de beber. E se você começar a ler, você vai ver que o primeiro milagre de Jesus foi transformar a água em vinho, sim ou não? E você vai ver também que lá em Gálatas 5, ele fala que as obras da carne são conhecidas, e ele fala que uma das obras da carne qual é? A bebedice, não é? Mas ele também fala da glutonaria. E crente que não bebe, come com força, não é assim? Irmãos, não sei se vocês sabem, se alguém já teve como que eu posso falar? Essa visão, não é visão é a palavra, mas daqui a pouco eu lembro uma palavra mais concreta para isso. Percepção, mas vamos ver. Alguém já foi em buffet, contratar buffet para festa de criança? Primeira coisa que eles perguntam: vai ter cerveja? Você fala não. A maioria das vezes, quando você é crente, não. Eles perguntam assim: é crente? Porque eles sabem que eles têm que pedir mais comida, irmãos.
Porque os caras não bebem, mas comem com força. Então, do mesmo jeito que é pecado a glutonaria, é pecado também a bebedice. O que eu vou falar para vocês? O que não é pecado então, pastor? O equilíbrio. Tudo que é equilibrado não é pecado. Tudo que você come dentro de uma alimentação não é pecado. Pastor, mas comer é pecado? Não, mas vai te trazer prisões. Vai te trazer, pastor, mas que prisão que vai me trazer eu comer? Doença. Não é assim? Aí você vai ficar lutando contra aquilo o resto da vida. Então tudo tem que ter um equilíbrio. Você tem que ter sim um tempo de descanso, mas você tem que ter um tempo de atividade física. Você precisa comer? Sim, mas não exageradamente. Só que nós temos trazido as hereditariedades dos nossos pais. E o pior, que é o que eu estava lendo esse versículo e Deus começou a falar ao meu coração, nós temos pegado as maldades hereditárias do mundo. Hoje em dia está sendo difícil separar o mundo da igreja. A igreja praticamente se juntou com o mundo. Lembra que eu preguei a semana passada? Romanos, todo mundo lembra? Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos, para que vocês possam provar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas o povo tem entrado na vontade desejável da carne, tem se entregue para as coisas da carne, tem se entregue para as coisas do mundo e tem acompanhado as maldades que gerações e gerações estão deixando no mundo, irmãos. Gerações e gerações estão criando maldades, estão deixando no mundo. Se você parar para analisar, 50 anos atrás existia maconha. E para que se usava maconha? Alguém sabe? Ninguém nunca ouviu falar por que descobriram a maconha? Por causa das guerras, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, eles davam maconha para os soldados. E o cara, quando está maconhado, ele tem dificuldade em matar, irmãos? Sim ou não? O cara, quando está maconhado, ele tem dificuldade em bater na mãe, no pai, qualquer um que estiver perto? Então eles davam maconha para as pessoas fumarem, para os soldados fumarem e irem para a guerra e destruírem o que fosse que tivesse pela frente, porque eles estavam ali dominados por aquela erva, sem muita consciência no lidar. Mas aí o que as pessoas fizeram? Trouxeram para a sociedade hereditariedade, foram trazendo. Aí o que fizeram? Já não é mais maconha, agora é o crack, aí tem o LST, aí foram diversificando, as maldades foram sendo deixadas por essas pessoas, coisas que eram para ser boas, começaram a ser deixadas para a maldade, para as coisas erradas, e algumas pessoas foram vendo uma forma de ganhar dinheiro com tudo isso, e nós muitas vezes estamos nos entregando para isso. Aí criaram o cigarro. Aí o cigarro, o que fizeram? Foram lá, compraram, os governos compraram as pessoas para legalizar. Irmãos, mas todo mundo sabe que cigarro vai gerar um problema mais cedo ou mais tarde na vida da pessoa. Outro dia eu estava assistindo com a Simone lá uma série lá, Chicago Fire, acho que é, né? E o cara fumava cigarro eletrônico, né? Irmãos, ele morreu com cigarro eletrônico, que ninguém sabe, mas eu não lembro certinho as coisas específicas lá, irmãos, mas ele vai gerando um problema no pulmão de algumas pessoas, ele mata a pessoa, mas as pessoas aperfeiçoaram o cigarro, aperfeiçoaram aquilo que era. É só você ver uma propaganda de cigarro, no final o que é? O Ministério da Saúde adverte, não é assim? Fumar é prejudicial à saúde, fumar pode trazer câncer de próstata, fumar pode trazer câncer de pulmão, fumar pode... Irmãos, tipo assim, nós vamos legalizar
e manter legal, porque vocês pagam, o dinheiro dos impostos do cigarro é muito grande, mas só que nós vamos ter que avisar o povo que isso é prejudicial. Aí as pessoas têm entrado, irmãos, crente tem entrado nessas coisas, crente tem vivido essas circunstâncias, e aqui eu estou falando para vocês, como Jeremias está lamentando, eu avisei, eu falei, mas vocês entraram, eu falei que não era para seguir profetas mentirosos. Eu não vou ler todos os textos aqui porque a gente não tem tempo, mas ele falou, se você ler o livro de Jeremias, você vai ver Deus falando claramente: não dê ouvidos para profetas mentirosos, porque Jeremias profetizava contra o povo, Jeremias profetizava contra o rei, contra, que eu digo é, a verdade que vocês estão fazendo é essa, ou seja, vocês estão no erro, vocês têm a oportunidade de arrependimento. Irmãos, uma mesma situação foi feita, e tem exemplo bíblico, depois vocês podem ler. Se você ler um pouquinho para frente de Lamentações de Jeremias, você vai chegar no livro de Jonas. O que Jonas fez? Chegou numa cidade chamada Nínive e começou a falar: vocês estão andando errado, vocês estão fazendo errado, vocês vão ser destruídos. Ele deu um prazo lá, não lembro, um mês, acho que é. Em 30 dias vocês serão destruídos. Vocês estão, o pecado de vocês tem chegado até o Senhor. Todo mundo conhece essa história, sim ou não? Sim, né? E Jonas pregava, e Jonas falava, e Jonas não pregava arrependimento, irmãos. Jonas pregava justiça, ou seja, vai acontecer, vocês vão pagar o preço pelos pecados de vocês. O que começou a acontecer? Algumas pessoas que ouviam Jonas gritando aquilo na rua, começaram a se arrepender, começaram a parar de cuidar dos seus carros, vamos trazer para hoje, né? Dos seus carros, das suas casas, das suas roupas, começaram a parar de se preocupar com o seu dinheiro, com a sua conta bancária, e começaram a pedir misericórdia para Deus, e aquilo foi se espalhando, outras pessoas começaram também a fazer a mesma coisa, chegou ao rei de Nínive, e o rei de Nínive também chamou Jonas lá e perguntou, e Jonas falou, e também se arrependeu, e o rei de Nínive decretou um jejum, onde toda a cidade de Nínive, até os animais, não poderiam comer durante um certo tempo, para ver se Deus se arrependia da punição que estava sendo anunciada por Jonas. E qual que foi o final da história, irmãos? Alguém lembra? Deus não destruiu Nínive, ao ponto do profeta Jonas ficar indignado. Falei que você não ia destruir? Amados, Deus não destruiu Nínive por causa de uma pregação de arrependimento, nem arrependimento, porque a pregação de Jonas era uma pregação de punição, mas eles se arrependeram. Jeremias foi lá em Israel, pregou para o povo judeu, o povo escolhido, e o povo não se arrependeu. Muito pelo contrário, eu quero ler com vocês um texto. Abra comigo Jeremias, capítulo 28. Se você ler o capítulo completo de Jeremias 28, você vai ver que Jeremias começa a pregar na frente do rei e na frente das pessoas. E ele fala assim, ó, é pregação igual a de Jonas, punitiva, punição. Vocês serão punidos. Se vocês quiserem, eu leio até o porquê. Idolatria. Ah, mas nós não idolatramos Maria, nós não idolatramos Expedito, nós não idolatramos. Tem gente que idolatra esposa, tem gente que idolatra esposo, tem gente que idolatra carro, tem gente que idolatra casa, tem gente
não vê uma oportunidade para pôr alguma coisa na frente da obra de Deus, irmãos. Eu como pastor fico indignado. Porque, irmãos, eu sempre tive compromisso com a igreja, sempre. Eu me converti, eu tinha 17 anos de idade, e de lá para cá eu fui me aperfeiçoando, fui melhorando, mas uma coisa que eu tinha era compromisso. Então é aqui, depois as outras coisas. Parece que ninguém muitas vezes não conhece o versículo de Mateus 6,33: busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas eu acrescento. Parece que nunca ninguém escutou Davi falar: alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Não, alegrei-me quando me disseram vamos passear, alegrei-me quando me chamaram para um churrasco, alegrei-me quando me convidaram para nadar, alegrei-me quando convidaram para passar um fim de semana na casa de uma pessoa e eu perdi a igreja. Alegrei-me por qualquer coisa, menos por estar na casa do Senhor. Então Jeremias estava ali pregando uma palavra punitiva. Ele estava falando assim: olha, vocês erraram, vocês pecaram, e a consequência é estar debaixo de um jugo com o rei da Babilônia, Nabucodonosor. Muito bem explicado. Vocês vão lá, vocês se submetam a ele. E é engraçado que Jeremias foi e levou com ele um jugo de madeira. Todo mundo sabe o que é o jugo, irmãos? É um equipamento que você coloca no pescoço da vaca, para uma ficar ao lado da outra e elas não andarem uma para cada lado e quebrar a carroça. Então elas ficam unidas pelo jugo. Então é o que ele estava pregando. Então ele foi com o jugo, falou: vocês vão ficar presos na Babilônia, conforme esse jugo. O rei de vocês vai ser Nabucodonosor, e vocês nem tentem escapar, porque Deus, você pode ler tudo isso no capítulo 28 de Jeremias, irmãos. Deus já avisou: quem tentar correr desse jugo vai morrer de fome, de peste ou por espada. Uma das três coisas ia alcançar essas pessoas que tentassem fugir. Eu vou fugir para o Egito, ia morrer de alguma dessas três formas. Eu vou fugir para tal lugar. Não, tinha que ir preso para a Babilônia, ou então ficar em Jerusalém, em Judá, como ficaram alguns, mas sobre o jugo de Nabucodonosor. Era essa a palavra punitiva que tinha para eles. Então Jeremias estava pregando isso, Jeremias estava anunciando. Aí o que aconteceu? Chegou um profeta lá que só fazia o que agradava ao rei, ou seja, igual as igrejas que existem hoje, só prega aquilo que o povo quer ouvir. É campanha de prosperidade, é campanha de cura, é campanha de libertação. Não sou contra, mas só trabalham nisso, porque isso traz gente, isso traz dinheiro, isso faz a igreja crescer. Então só pregavam isso, esses profetas que eram chegados do rei. Então chegou eu vou ler para vocês, versículo 10, Jeremias 28, 10. Então Ananias o profeta tomou o jugo do pescoço do profeta Jeremias e o quebrou. Ele chegou lá e falou assim: eu não aceito isso aqui, assim diz o Senhor está quebrando o jugo. Irmãos, não era aquilo que Deus tinha mandado falar. Ele arrancou o jugo da cabeça de Jeremias e quebrou no chão na frente de todo mundo. Deus manda dizer, você pode ler, que Ele está quebrando o jugo da Babilônia, o jugo de Nabucodonosor. Deus está quebrando isso agora. Jeremias, Deus não falou nada com ele na hora. Jeremias catou e foi embora. Se você continuar lendo para baixo, sabe o que Deus fez? Jeremias, faça um jugo de ferro forjado, volte lá e fale assim: homens quebraram o jugo de madeira, jugo de ferro será agora. Irmãos, sabe o que isso significa, segundo interpretações de estudiosos bíblicos? Acredite-se que o povo ia ficar cativo na Babilônia 10, 15, 8 anos, não tinha uma definição de prazo. Eles iam lá, a hora que eles clamassem, Deus ia libertar.
Deus ia restaurar, porque Deus é misericordioso. Só que o que o povo fez, irmãos? Escolhas. Preferiram confiar no profeta mentiroso. Quais as consequências de tudo isso? Primeiro, para a vida do profeta, vou até ler para vocês não duvidarem disso. 28:16. Pelo que assim diz o Senhor: eis que te lançarei de sobre a face da terra, este ano morrerás, porque falou com rebeldia contra o Senhor. Ananias foi, arrancou o jugo, quebrou. Consequência para Ananias: vai morrer esse ano, vai pagar o preço com a própria vida, por causa das suas escolhas erradas. Está entrando na hereditariedade do mundo, como nós lemos lá, está entrando e está andando conforme os outros profetas mentirosos, vai pagar o preço com a vida. E para o povo que acreditou no profeta mentiroso? 29:10. Porque assim diz o Senhor: certamente que passarás 70 anos na Babilônia. Não tinha prazo. Pode ler para trás, você não vai achar. Hora nenhuma Deus falou o tempo que eles iam ficar na Babilônia. Irmão, sabe o que acontece com a gente? A gente vai entrando nas situações, nós vamos deixando o mundo entrar nas nossas vidas e nós vamos nos amoldando com a hereditariedade que o mundo está nos proporcionando, e a gente vai falando: isso não dá nada, isso não é nada. E muitas vezes Deus tem avisado aqui, através da igreja, através da minha vida, através de alguma pregação no rádio, na televisão, num podcast, porque hoje tem de tudo, né? Deus tem avisado: vai ter problema, vai ter dificuldade, as pessoas vão entrando e as pessoas vão duvidando, e as pessoas vão começando a questionar os profetas, a questionar as pessoas que estão falando. E teoricamente, quando você me questiona, você não está me questionando, você está questionando aquele que escreveu isso aqui, aquele que deu a profecia, porque eu não falo o que eu penso, eu não prego o que eu acho, até as minhas opiniões, quando alguém vem pedir, elas têm que estar focadas no que está escrito aqui, porque se eu falar o que eu penso, o que eu acho, eu vou pagar o preço. Então até quando eu vou aconselhar alguém, é o que está aqui. Está vendo que está tudo rabiscado? Se você virar as páginas, é tudo rabiscado também. Por quê? Porque eu já li isso aqui umas 5 vezes, justamente para, assim como Salomão, quando Deus falou assim: você fez o templo, o que você quer? Você quer riqueza? Você quer dinheiro? Você quer mulher? Você quer uma casa grande? O que ele pediu? Eu vou ser o próximo rei? Aí Deus olha para ele e fala: sim, segundo a linhagem do seu pai lá, você é o próximo rei. Então me dá sabedoria para que eu possa julgar o teu povo. Ou seja, eu não quero falar asneira para ninguém, eu não quero julgar com injustiça ninguém. E Deus falou: nossa, porque pediste isso e pediste bem, além disso vou te dar dinheiro, vou te dar mulher, vou te dar o que você quiser. Porque ele pediu algo, irmãos, que não era egoísmo, era algo para falar para as pessoas, era algo para ajudar as pessoas. E todo mundo sabe, aquela mulher teve um filho, a sua amiga também teve um filho na mesma data, coisa de 1-2 dias de diferença, e uma foi deitar e negligente, dormiu demais, vai saber se não tinha se embriagado, vai saber o que tinha feito, rolou em cima da criança e matou a sua criança sufocada. Aí o que ela faz? No meio da noite? Troca. Põe o morto para lá e pega o vivo para cá, e no outro dia acorda e fala: teu filho morreu. Mano, não morreu, meu filho é esse aí. E vira aquela discussão, e chegam até Salomão depois de muito tempo. E qual que foi a atitude de Salomão? Pega o filho, vamos cortar no meio, dá metade para cada um. Aqui não era a mãe que falou: pode matar, eu quero metade. Aqui era a mãe: não, deixa para ela. Deixa para ela, que eu não quero ver a criança morta. Qual que foi a definição de Salomão? Pega a criança, dá para quem mandou deixar vivo, porque ela é mãe. Aquela outra não é mãe não.
sabedoria para lidar com as situações, sabedoria para aconselhar. Irmãos, duas consequências: uma para o profeta que falou asneira, que profetizou mentiras, vai morrer esse ano, e a outra para o povo, 70 anos de cativeiro no Egito, na Babilônia, sobre o domínio de Nabucodonosor. E tudo por quê? Escolhas erradas, escolhas que levam para lugares errados. Às vezes a consequência não é na hora, irmãos. Meu pai está ali, meu pai sabe. Eles tinham um bar, antes de nós nos convertermos, tinha um bar do lado de casa. Eu não sabia o que era beber água, não sabia o que era água, irmãos. Tomava coca, e aquela melhor, de garrafinha, 290 ml. Tomava no café da manhã, no almoço, na janta, café da tarde, só coca. Casei, comprei 3 engradados de coca de litro, e coca. Aí um dia a boca secou, emagreci 10 quilos em 30 dias, fui no postinho, no médico, diabetes. Ou seja, a coca de quando eu bebia lá, que eu era criança, não me atrapalhou lá, veio me atrapalhar aqui com 37 anos de idade. É pecado tomar coca, irmãos? Não. Só que eu não era moderado. Tem pessoas fazendo isso com bebida alcoólica, tem pessoas fazendo isso com narcóticos, tem pessoas fazendo isso com cigarros, tem pessoas fazendo isso com um monte de coisa. Esses dias, eu tenho uma prima, chama Karina, ela é médica, ela pôs um pedaço assim de uma gordura feia. Ela falou assim, para você, pôs no grupo da família, para vocês que gostam de picanha com a gordura, olha aqui o que acontece. Estava na veia do coração do cara, irmãos. Vocês entenderam? Aí a Bíblia avisa, nós avisamos, Jeremias avisou, mas o povo entrou. Aí o que aconteceu? Ele teve que escrever um texto, Lamentações de Jeremias. Por quê? Porque o povo pecou. Volta lá comigo em Lamentações de Jeremias, capítulo 5. Quero ler mais algumas coisas com vocês. Deixa eu só escravidão, verso 4 ao 6. 5, 4 ao 6 de Lamentações. A nossa água, por dinheiro, a bebemos, por preço vem a nossa lenha. Os nossos perseguidores estão sobre os nossos pescoços. Estamos cansados e não temos descanso. A consequência de não ter ouvido Jeremias, a consequência de não ter se arrependido, a consequência de não ter dado os ouvidos ao Senhor, que avisou. Quem avisa, amigo, avisou Nínive. O que Nínive fez? Se arrependeu. E Deus fala, não vou cumprir isso, não vou fazer, pode falar para eles ficarem em paz. Avisou Judá, avisou o povo judeu. Agora eu vou trazer para nós. Temos avisado a igreja, temos avisado o povo da igreja, temos falado, sai disso, deixa aquilo, para com isso, escolha melhor ali, escolha melhor os lugares que você quer estar. Eu gosto muito de Jesus. Jesus chega e fala assim, vai todo mundo, eu vou morrer daqui uns dias, então vocês não vão ter mais comunhão comigo. Todo mundo, tira o sapato aí, tira as sandálias, que eu vou lavar os vossos pés. Então ele começa ali, tem até algumas igrejas que usam isso como a campanha do lava-pés, e começa a lavar os pés, e a hora que ele chega em Pedro, Pedro fala, não, de jeito nenhum, o Senhor vai lavar meu pé, o Senhor é o meu mestre, o Senhor é o meu Senhor, o Senhor é o meu professor, não vai lavar meu pé? Aí Jesus fala assim, se eu não lavar o seu pé, você não terá parte comigo, simples assim. Aí Pedro fala, não, então lava a cabeça, lava o corpo, lava tudo, quero ter parte contigo. Jesus fala uma coisa tão interessante depois disso, irmãos. Jesus fala assim, para um homem ser limpo, é necessário lavar somente os pés.
Agora eu vou explicar para vocês. Quem te leva para o bar? Os pés, sim ou não? Seus pés pisam lá. Quem te leva para a prostituição? Seus pés. Quem te leva para fazer as coisas erradas? Seus pés. Onde os seus pés têm pisado? Ah, pastor, mas é porque eu quero estar lá. Exato. Queira estar nos lugares melhores com os seus pés. Eu não vou pisar mais em tal lugar. Irmãos, eu tenho um sério problema com isso. Porque eu entrar num bar, eu não bebo, eu não gosto de cerveja, eu nunca gostei. Eu não gosto nem do cheiro da cerveja, irmãos. Nem do cheiro dela eu gosto. Nunca tive. Meu pai e meu tio teve bar anos. Eu trabalhava no bar. Nunca peguei uma cerveja para beber, nunca. Se você falar assim, mas você nunca experimentou? Já, para fazer graça para os outros, já. Mas nunca bebi, porque eu não gosto. Não é meu. Então eu não tenho problema nenhum em entrar num bar, mas eu não entro. Por quê? Alguém está passando e o diabo é astuto, irmãos. O diabo é malandro. Eu estou entrando lá para pegar uma coca, para tomar com alguém na rua. Naquela hora, alguém que me conhece, sabe que eu sou pastor, vai passar lá e vai falar o quê? Ah lá o pastor no bar. Ah lá o pastor no bar. E na hora o diabo já é astuto, ele já começa a mandar seta. Vai beber. Está bebendo, ele gosta de frequentar bar. Amo, adoro. Adoro não é a palavra certa a usar, adorar é só a Deus. Eu amo jogar sinuca. Irmãos, pensa num cara que gosta de jogar sinuca, é eu. Mas eu só jogo na casa de alguém, lá no rancho dos meus pais, dos meus irmãos, tem um sinuca lá, eu jogo lá. Se você esperar eu entrar num bar para jogar sinuca, esquece, nunca. Por quê? Porque eu decidi que os meus pés só vão entrar e pisar em lugares bons. Para quê? Para não me trazer aprisionamento, para não me trazer julgamento, para não me trazer dificuldades. O povo não escutou o profeta, o povo não se converteu, o povo não aceitou a palavra de repreensão. Agora eles estavam comprando água para beber, comprando lenha para assar, para fazer o seu pão, a sua comida. Agora eles estavam escravizados. E você quer que eu te falo mais? Deus já tinha avisado eles há mais de 1000 anos atrás. Vamos ler Deuteronômio 28. Deuteronômio 28, 48. Deus já tinha avisado o povo, irmãos. Deuteronômio 28, 48. Grupo de louvor, se já quiser se colocar no lugar, como nós começamos mais cedo. Deuteronômio 28, 48. O Senhor te ferirá com as úlceras do Egito, com as hemorroidas, com a sarna, com a coceira de que não possas curar-te. Eu estou lendo 27, irmãos, me perdoa, agora é o 28. Deuteronômio 28, 48. Estou lendo no lugar totalmente errado, irmãos, perdão. Assim servirás aos teus inimigos, que o Senhor enviará contra ti com fome e com sede. O que Jeremias estava lamentando lá? Tem que comprar água, tem que comprar lenha, senão não come, senão não bebe. E com nudez, falta de tudo, e sobre o teu pescoço porá um quê? Jugo. O que Jeremias falou lá no texto lá? Deus vai colocar vocês debaixo de um jugo de ferro, até que te tenha destruído. O Senhor levantará contra ti uma nação de longe, da extremidade da terra, que voa como a águia, nação cuja língua vocês não entendem, nação feroz de rosto, não atentará para o rosto do velho, nem para a piedade do moço. Comerá o fruto dos animais, o fruto da tua terra, até que sejas destruído, e não te deixará cereal, nem mosto, nem azeite, nem criação das tuas vacas, dos teus rebanhos e das tuas ovelhas, até que te tenha consumido. Todo
mundo conhece Deuteronômio 28? O que Deuteronômio 28 fala? É um dos textos mais conhecidos da Bíblia, alguém sabe? Os 15 primeiros versículos de Deuteronômio 28, do 1 ao 15, se você ler, é as bênçãos. Lá tem aquele texto que eu cito muito aqui: as bênçãos do Senhor te seguirão e te alcançarão. É um texto de Deuteronômio, a partir do versículo 1 ao 15, as bênçãos do Senhor. Do 16 em diante é as maldições. Eu tenho tudo isso para quem me segue, mas tudo isso será a consequência de quem não me segue. Pastor, por que você está falando isso? Estamos chegando no final dos tempos. Estamos vivendo os últimos anos do mundo. A Emanuele, lá não sei onde ela pesquisou lá, que ela viu que tem um relógio na Europa que conta o tanto de tempo que falta para o fim do mundo. Não sei se são crentes, não sei se são estudiosos. O fim do planeta Terra, né? O fim do mundo, fim do planeta Terra, que também é o fim do mundo, né? E lá no relógio deles, irmãos, 7 anos, né? 7 anos, alguns meses e alguns dias. E nós temos avisado, nós temos falado, nós temos alertado. Deixe o mal, escolha por Jesus e não Barrabás, escolha por se arrepender igual Nínive e não por questionar o profeta igual Jerusalém e Israel. Escolha por aceitar uma vida diferenciada, como eu disse a semana passada aqui na pregação. Escolha por querer viver a obra perfeita. Escolha por querer fazer a diferença. As pessoas estão olhando para vocês. Lembra lá Romanos 8,19? A ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Todo mundo lembra semana passada? Seja alguém diferente. Irmãos, Deus está olhando lá de cima e Ele está procurando Noés. Ele está procurando pessoas para colocar na arca e salvar da destruição. Ele está procurando pessoas que se converteram de verdade, deixaram o pecado, lavaram os seus pés e não pisam mais no pecado, que escolheram por Jesus e não por Barrabás, que se arrependeram igual o povo de Nínive e não questionaram o pregador. Ele está procurando lá de cima e Ele está falando assim: cadê esse povo? Cadê essa igreja? Cadê as pessoas que buscam a santificação? Eu preciso colocá-los na arca. Eu preciso arrebatar esse povo. Eu preciso tirar eles da destruição, do fim do mundo. E será, irmãos? Agora você responde para você, não precisa se expor. Se Deus estiver olhando nesse momento, você está apto a entrar na arca? As suas atitudes e os seus comportamentos te põem na arca? Ou você tem questionado o profeta? Ou você tem questionado a Bíblia? Eu li para vocês o livro de Deuteronômio. O livro de Deuteronômio foi escrito por Moisés, faz parte do Pentateuco, os 5 primeiros livros. Moisés foi instruído na Babilônia, Moisés foi colocado num cesto, tudo provisão divina, para ele ter o ensino, para ele ter aquilo que a Babilônia poderia produzir, porque Deus precisava de alguém para escrever, para vocês ter noção. Deus podia escrever um livro? Podia, mas Ele precisa de nós. Deus podia descer um anjo aqui agora e pregar para vocês? Podia, mas Ele espera que eu o faça. Então Moisés escreveu esse livro, acredito que ele escreveu 3 mil anos depois da criação do mundo. E 3 mil anos depois, o povo estava passando por tudo aquilo que ele estava escrevendo há 3 mil anos atrás. Pastor, o que você quer dizer com isso? Aqui tem um livro chamado Apocalipse, sim ou não? O que ele fala? Vou vir para destruir o mundo, sim ou não?
vai ser assim, vai ser assado. A hora ninguém sabe, o dia ninguém sabe, mas eu vou destruir o mundo. E vou dar alguns exemplos para vocês. Isso eu estou parafraseando. Eu vou do capítulo 1 ao capítulo 4. Jesus, que foi o cara que revelou as coisas para João, escreveu o Apocalipse, fala assim, pede para as igrejas ficar esperta. Do 1 ao 4 é as cartas às igrejas. Do 4 em diante, 5 em diante até o 13, você não ouve mais falar da igreja. Sabe por quê? Porque acredita-se que ela foi arrebatada, acredita que ela foi levada. E quem que é os que foram levados, irmãos? Quem deu ouvidos aos profetas. Quem é que foi levado, pastor? Quem acreditou na palavra. Quem é que foi levado, pastor? Quem lavou os seus pés. Quem é que foi levado, pastor? Quem escolheu Jesus e não Barrabás. Quem é que foi levado, pastor? Quem deixou as coisas do mundo para servir as coisas de Deus. E a partir do verso do capítulo 14 começa a destruição. Mas ele fala assim um pouquinho antes, não lembro que capítulo que é, se eu não me engano é o 7 ou o 8 de Apocalipse. Só que vai ter alguns sinais quando estiver próximo. Vai ter algumas coisas aí que vocês vão conseguir identificar. Que eu estou à porta, que eu já estou para voltar. Vão começar a apostar da fé. Aí essa semana o padre chamado Francisco, líder da igreja católica no mundo, o que ele falou? Nós vamos começar a reconhecer o casamento homoafetivo. Sabe o que é isso, irmãos? Daqui a pouco eu vou estar preso. Vocês podem anotar isso aí, porque vai chegar um casal homossexual ali, que eu amo a vida deles, não tenho problema nenhum com eles, e vão falar, pastor, eu quero casar na tua igreja. Eu vou falar, não, porque a Bíblia não concorda com isso. E eles vão ter leis que defendem eles, porque o Papa falou que pode, e eu vou preso por causa disso. Mas eu vou preso, mas não caso. Vou preso, mas não erro. Agora, você está preparado para isso que está para vir? Não sei se vocês perceberam, se vocês acordaram para a vida, que janeiro, fevereiro e março eu fiz uma campanha aqui na igreja do Fim dos Tempos. O tratado de paz com os palestinos está sendo assinado, sim ou não? Já mais 3 países árabes assinaram o tratado de paz com Israel. Irmãos, todos assinaram. A Bíblia fala que começa a contagem dos 7 anos. Faz quanto tempo que a Bíblia foi escrita? Faz quanto tempo que essa passagem de Apocalipse foi revelada para João? 2000 anos. Faz 2000 anos que está escrito, que está sendo falado, e o povo não acredita nos profetas. Faz 2000 anos que Deus está sendo seu amigo e te avisando. Quem avisa, amigo é. E as pessoas não têm dado ouvidos. As pessoas estão fazendo o que o mundo quer, entrando nas dificuldades do mundo, mas as consequências vão vir. E será que se ele olhar lá de cima, ele vai encontrar Noé? Ele vai encontrar pessoas que fizeram a diferença para que ele possa arrebatar? Irmãos, irmãs, não sejam as pessoas que vão escrever livros de lamentações. Você entendeu? Não esperem acontecer como o povo judeu duvidou e aconteceu, para depois ter que escrever lamentações. Lamento por não ter ouvido, lamento por não ter feito, eu podia ter deixado isso, eu podia ter deixado aquilo, lamento por ter escolhido Barrabás. Não seja você a escrever lamentações. Não seja você a depois, na hora que a igreja for arrebatada, e ficar se lamentando. Eu sempre falo, ficou? Não fica lamentando não.
já se prepara para correr, já se prepara para passar fome, já se prepara para sofrer, já se prepara para tudo isso, porque é o que vai sobrar. Porque foi avisado, foi falado, e as pessoas preferiram seguir as hereditariedades, conforme está lá em 5:7 de Lamentações. Os pais fizeram errado, os filhos fazem errado, está tudo na Bíblia para fazer certo, continua fazendo errado. Irmãos, a Bíblia está aí. Graças a Deus, meu pai e minha mãe, eu não consigo relatar erros deles, graças a Deus, que eu só consigo olhar as coisas boas que eles fizeram, mas eu ainda assim tive a oportunidade e aproveitei muitas delas, algumas às vezes até passa, de fazer melhor. Agora, quantas pessoas eu não vejo, irmãos, o pai e a mãe erraram em certas situações e o cara está na mesma história, na mesma dificuldade. Outro dia eu atendi umas pessoas, eu falei assim: irmão, do teu relacionamento do teu pai e da tua mãe para o teu relacionamento só muda o CPF, porque vocês vivem a mesma vida, a mesma dificuldade, a mesma história. Irmãos, e hoje em dia, se você parar para analisar, o mundo tem influenciado a igreja, as pessoas têm vivido igual ao mundo, as pessoas têm se vestido igual ao mundo, as pessoas têm falado igual ao mundo, as pessoas têm feito as mesmas coisas que o mundo faz, as pessoas têm xingado igual ao mundo, as pessoas, mas depois você pergunta, elas são crentes. Eu teria vergonha de falar que eu sou crente, eu teria vergonha de falar que eu sou cristão, eu teria vergonha, mas as pessoas fazem, as pessoas falam, as pessoas não se acertam, sabem o que tem que fazer, e no final vão pegar um caderninho e vão escrever as lamentações. Lamento por não ter mudado, lamento por não ter escutado. A hora que tiver um câncer comendo, a hora que tiver uma cirrose acabando com a pessoa. Irmãos, eu sempre falo, uma vez uma pessoa até veio perguntar para mim: pastor, mas então se não é pecado beber, eu posso beber? Eu falo: só pensa no dinheiro que você gasta. É barato uma cerveja, irmãos? E para embriagar, quantas cervejas você precisa? Aí o cara, eu vou falar, o safado não tem dinheiro para levar a esposa, para levar os filhos para comer numa churrascaria, e reclama que a churrascaria custa R$80 por pessoa, mas vai lá no Servifest e gasta 100 com cerveja, para depois no outro dia ficar com dor de cabeça, lamentando as besteiras que fez. Mas para isso tem dinheiro. Aí essas lamentações. Aí a hora que a esposa larga, a hora que o esposo larga, a hora que dá uma separação, aí tem que arrumar 500, 600, 700 reais para pagar pensão, porque a única coisa que leva o peão para a cadeia é pensão. Tem que arrumar. Mas não tem para levar a esposa para uma churrascaria, mas não tem para levar, para dar um presente para a esposa, não tem para fazer uma viagem com a família. Põe na ponta do lápis quanto custa cigarro, um maço por dia. Quanto custa um cigarro, irmãos? Um maço de cigarro? Faz a conta no final do mês. Irmãos, eu sou, não vou falar miserável, porque não é essa a palavra, mas eu sou uma pessoa chata para gasto. Chata. Eu faço conta de centavos, porque eu sei quanto custa no final de um ano. Outro dia me ligaram lá: você agora é não sei o que select do banco. Falei: nossa, que benção, mas eu já sabia que ia vir a porrada, só estava esperando. Você agora tem isso, tem atendimento especial, você chega a sua senha especial e o custo disso é bem barato. Você pagava R$20 por mês, agora você vai pagar 50. Eu falei: irmã, eu não quero. Mas são só R$30 por mês. Eu falei: mas por ano é 360. Não quero. Em 10 anos são R$3.200. Não quero. Deixa eu lá no caixa esperando na fila normalzinho lá. Não quero que me aumente minhas taxas. E vou falar mais, não é só por causa de você não, porque eu tenho você, eu tenho o Banco do Brasil, eu tenho outro banco também. Isso no final do ano me dá 2 pau de despesa. Não quero. Aí as pessoas, irmãos, sustentando vícios, sustentando dificuldades, sustentando problemas.
E Deus está lá de cima buscando Noés. Deus está lá de cima buscando pessoas que deram ouvidos a Jeremias. E muitas vezes o que ele tem encontrado são lamentações. São pessoas lamentando. Amém? Se coloque de pé, vamos orar. Lamentações capítulo 5, verso de número 19. Tu, Senhor, permaneces eternamente, o teu trono é de geração em geração. Verso 21. Converte-nos, Senhor, a ti, e nós nos converteremos. Renova os nossos dias como antes. Irmãos, o povo errou e o povo estava cativo. O povo errou e o povo estava sofrendo. O povo errou e o povo estava sendo escravizado. O povo errou e as consequências estavam ali na frente deles. Mas Jeremias fala assim: pessoal, pelo amor de Deus, clame pela misericórdia, peçam arrependimento, porque Ele é poderoso para fazer isso. Versículo capítulo 3, verso de número 22. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Se você está vivo, é porque Ele pode mudar a tua história. Se você está de pé, é porque Ele ainda pode te colocar na arca. Se você está nesta hora aqui para ouvir esta palavra, é porque Ele está olhando lá de cima e Ele ainda tem a esperança, Ele ainda tem a expectativa de ver em você pessoas íntegras, pessoas retas, pessoas como Noé, para colocar na arca e te levar para o céu e te tirar de todas as desgraças que vão vir sobre este mundo por causa da incredulidade, por causa da dureza de coração e por causa das escolhas erradas da vida, por causa dos momentos errados. Ele está falando aqui, ó, a causa de não sermos consumidos são as suas misericórdias que não têm fim. Eu ainda acredito em você, Ele está falando. Eu ainda acredito que você pode fazer a diferença. Eu ainda acho que vai sair água dessa rocha. Eu ainda acho que dessa rocha vai brotar água. Não vai ter que escrever livro de lamentações. E se o teu livro até hoje, se a tua história até hoje foi uma história de lamentações, Ele está falando para mim te dizer agora: clame a Ele, as misericórdias não têm fim, e Ele vai mudar a tua história. Acabou as lamentações. Lave os pés. Senhor, não piso mais em tal lugar. Senhor, não me coloco mais com tal pessoa. Pastor, mas como que eu vou salvar a pessoa? Você não salva ninguém. Com o teu testemunho ainda, você leva ele para o inferno. Deixa Jesus salvar ele. Deixa o teu testemunho de transformação salvar ele. Hoje, você não tem condições de caminhar com ele. Novas são a cada manhã, o 23. Grande é a tua fidelidade. Deus está falando assim: eu estou renovando a tua história. Eu estou renovando para você não escrever mais lamentações. Amém? Glória a Deus. Graças a Deus. Quem vai continuar escrevendo lamentações? Aí levanta a mão. Vai continuar escrevendo lamentações? Irmãos, novas são todas as coisas. Pare de escrever lamentações. Pare de andar igual ao mundo. Nós somos chamados para ser diferentes. Eu e você fomos chamados para dar um testemunho diferente. Amém? Glória a Deus. A Simone agora faz a finalização, irmãos. Vamos aplaudir ao Senhor pela palavra?